Marcas no ar, um ótimo final de semana a todos vocês. O programa de hoje traz uma autoridade na área da saúde, um profissional reconhecido, qualificado, um dos mais importantes do Sul e do Estado catarinense, neurologista. Nomes e marcas hoje com o Dr. Glauco Duarte da Luz. Dr. Glauco, muito bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Delor. Obrigado pelo convite, é uma honra. Privilégio nosso, honra nossa, muito obrigado. 22 anos de atividade, 22 anos de canudo na mão e de início da profissão, neurologista. Quanto tempo de universidade para neurologista pronto? São 6 anos de formação e o período de residência, né, e ainda subespecialidade, se for o caso da pessoa, né? Preferi fazer uma subespecialidade neurológica, então são ao mínimo 9 anos, né? Não contando ainda a subespecialidade. Praticamente uma década de escola, Exato. de aprendizado, de universidade. Qual a tua influência nisso, Bom? Como é que tu chegou para a neurologia? E o que tu fazia antes? Tu tivesse alguma atividade antes de faculdade, antes de médico? Sim. Ao sair do curso, a gente não sempre está bem definido qual área de atuação, tá? Mas teve a ver a minha primeira opção com o que eu fiz durante a faculdade. Eu fui aluno pesquisador, 5 anos dos 6 de curso, eu fui aluno pesquisador do CNPq. Eu tive sempre muito ligado à farmacologia. E como aluno pesquisador, a gente tinha uma atividade muito intensa, né? Então naturalmente eu fui criando uma afinidade com essa área básica, né? E a minha primeira escolha foi anestesiologia. Eu fiz 1 ano de residência, então depois, isso foi em 97, mas eu me vi muito distante do contato pessoal e contínuo, né? O contato crônico de acompanhamento, e esse foi o principal motivo de eu mudar a especialidade. Então eu finalizei o primeiro ano e no ano seguinte eu fui para a neurologia. E antes da faculdade, Glauco, tua vida de jovem, de adolescente, tu tivesse alguma atividade profissional, trabalhou antes da faculdade, e o que te levou à decisão? Eu vou ser médico. Na verdade, a minha primeira opção de atividade profissional foi a medicina, né? Eu tive alguma formação em arte, né? Fiz 2 anos do curso de Belas Artes, isso com 18 anos, 18 e 19 anos, porque tinha já uma tradição musical desde adolescente. Musical? Isso. E tocava o quê? Eu fiz o curso superior de canto. Canto? Isso, lá na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E aí, ao final do 2º ano, eu decidi voltar ao plano original, que já era medicina, e estou aqui. Que bom. Tu é natural do Paraná? Não, Florianópolis. Florianópolis. Como é que tu veio para Criciúma e quando tu veio para Criciúma? Foi formado ou já... Foi. Quando eu me formei, antes mesmo da neurologia, ao longo daquele ano, em anestesiologia, eu fui estreitando laços progressivamente, né? E quando comecei a neurologia, eu comecei a me vincular à Casa de Saúde do Maine. Então eu fazia plantões aqui aos finais de semana, vinha de 15 em 15 dias, ficava 60 horas de plantão. Nossa. Entrava na sexta e saía no domingo, né? Mas como plantonista clínico, né? Para atender as intercorrências clínicas na Casa de Saúde do Maine. E aí fui me vinculando à área neuropsiquiátrica, né? E gostava muito. E aí fui criando vínculos. Então, quando terminei neurologia, já tinha um vínculo forte, né? com a área neuropsiquiátrica, mas ainda como clínico. E aí recebi convite. Isso foi em 2001, quando eu terminei neurologia. E aí vinha convite, trabalhar na prefeitura aqui em Criciúma. E tu veio trabalhar na rede pública? Na rede pública. E depois... Tempo integral, uma agenda extensa,
exaustivo, na verdade. Então, aquele primeiro ano foi um ano de um trabalho muito intenso, né? E, claro, quando eu cheguei, era uma agenda de primeiras consultas, que é uma consulta mais demorada, então foi muito exaustivo. E depois migrou para o consultório particular? Gradativamente a gente foi construindo o consultório, né? Tu disse antes que estudou canto em Curitiba. Tu morou em Curitiba ou tu Morei só foi estudar? 2 anos. Mas tu foi lá para estudar? Para estudar, isso. Tá. Neurologia, trabalha com os distúrbios e os problemas da região aqui, da cabeça, do do cérebro. Eu quero primeiro pegar um ponto só, depois a gente volta para as questões básicas. Nós vivemos o período da Covid. Sim. Né? Foi um período difícil, né? De muitas incertezas, de muitas dúvidas. E aí sempre ficou a dúvida, o que ficará dessa Covid? Né? Quais as sequelas que ficarão? E a gente ouviu muitos especialistas dizendo, nós ficaremos um bom tempo ainda contabilizando, anotando e descobrindo sequelas da Covid. Na neurologia, como é que vocês avaliam isso, as sequelas que ficaram da Covid? Cheguei ontem de um evento em Atibaia que versou sobre as controvérsias em neurologia, as controvérsias atuais. E Covid foi um dos temas. E, como controvérsias, a gente sempre discute o pró e o contra, o sim e o não, né? E se chegou à conclusão que sim, a Covid tem uma repercussão não só na fase aguda, né? Em virtualmente 100% dos pacientes, de alguma forma, existe uma repercussão neurológica, ou melhor, neuropsiquiátrica, e a queixa mais comum são os déficits de memória, né? E obviamente a gente vai continuar lidando com isso ao longo das próximas, não só dos próximos anos, das próximas décadas, independente da idade de acometimento. Memória. É a queixa principal. Prejuízo cognitivo, de alguma forma, em algum grau, e com repercussões funcionais no dia a dia. Memória tipo esquecer fases, esquecer momentos da vida, ou memória de esquecer o nome do glauco, de esquecer o nome do... Em diferentes graus, em diferentes graus. E isso é para sempre reversível ou é gradativo? Ainda não se sabe, mas isso provavelmente está ligado à tempestade inflamatória, né? Que a gente chama. É uma repercussão multissistêmica, mas a gente sabe que o SARS-CoV ele tem uma preferência pelo sistema nervoso, não só central, mas o sistema nervoso periférico também, e isso obviamente traz uma repercussão funcional. Eu acho interessante que vocês técnicos usam esse termo da tempestade neurológica, né? Porque é quase uma tempestade, para o leigo, que é quase uma tempestade mesmo, porque bagunça todo o sistema aqui. Exatamente. É um vírus que promove uma resposta inflamatória muito severa, em diferentes graus, em diferentes pessoas, a repercussão é diferente, mas isso, para os neurônios, tem uma repercussão muito significativa. Todos que tiveram Covid, em maior ou menor grau, têm problema de memória, de perda de memória? Ou não é geral? A gente percebe que essa é uma queixa muito frequente, mesmo nos quadros leves, e não existe a relação de proporcionalidade. Porque foi um quadro leve, a repercussão é leve. Pode ter uma repercussão maior mesmo nos quadros leves. Nos quadros leves. Sim. E o pior é que não se sabe se isso será temporário ou se será perene o resto da vida. Não se sabe, porque não se tem tempo de observação. E como trata isso? Se trata melhorando a qualidade de vida, melhorando os hábitos. Não existe nenhuma medicação específica, até esse foi um tema abordado, foi uma das perguntas, na verdade, na discussão, né? Se existe algum elemento modificador, e a única coisa que ficou como recomendação foi melhorar os hábitos de vida. A alimentação, os cuidados básicos, dormir bem e exercício físico. Dormir bem é chave para uma boa qualidade de vida. Dormir bem é chave para evitar problemas neurológicos? Eu sempre digo que a gente não pode fechar os olhos
para aquilo que é básico para o ser humano. Se alimentar bem, manter o processo criativo, né? Aprender coisas novas, socializar e dormir. O Glauco, nas questões da neurologia, nós temos, vocês técnicos estudiosos, têm descoberto fatos novos, doenças novas, em função dessas novas circunstâncias de vida, de muita rede social, muita correria, muito estresse. Vocês têm registrado novos fatos em decorrência disso? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo que isso é uma observação pessoal, tá? Eu acho que a internet, isso então vai décadas e de maneira progressiva, vem impactando a vida das pessoas, modificou hábitos de vida, acelerou o processo produtivo, mas também acelerou o consumo das energias. E hoje a gente vê uma repercussão muito severa. De que tipo, por exemplo? Neuropsiquiátrica. Graves? Até mesmo em pessoas muito jovens. E o que provoca? Esse dia eu estava conversando com o Dr. Quevedo, e a gente já conversou outras vezes sobre isso. Na psiquiatria, por exemplo, há uma relação muito forte com depressão, com outros desdobramentos, né? Outros casos, outros registros. Na neurologia, o que tem provocado? Exatamente isso. As repercussões são neuropsiquiátricas. Hoje a gente não consegue mais dividir, né, as especialidades. Em vários aspectos, em vários sistemas, a repercussão é praticamente indivisível. A gente sempre tem uma repercussão psiquiátrica nas doenças neurológicas em algum grau. Então, a gente tem percebido isso, né? Que as pessoas estão se consumindo na própria rotina, comprometendo o desempenho e, obviamente, interferindo diretamente aí na qualidade de vida. Nesses seus 22 anos de profissão, 22 anos de medicina, atendendo pacientes de manhã à noite, né? De segunda a segunda, né? Praticamente todos os dias, uma agenda maior ou menor, praticamente todos os dias. Quais são os casos que mais chegam nas suas mãos, que mais chegam no teu consultório? Quais são os casos mais comuns, mais corriqueiros? São os casos ligados aos fatores de risco mais comuns, né? Eu coloco aí como fator de risco a loucura acelerada da vida, né? Esse esquema de vida que muitas vezes traz doença. E os outros fatores de risco mais comuns, obviamente, são o sedentarismo, né? Tabagismo, etilismo, hipertensão, diabetes, né? Os fatores de risco cardiovasculares são congruentes aos fatores de risco neurológicos, são indivisíveis, né? A abordagem é indivisível. As pessoas estão ficando mais doentes, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Por causa dessa correria toda? Por conta desse esquema cruel de vida que as pessoas têm se visto submetidas, né? E o que fazer para evitar isso? Porque muitas vezes a gente não escolhe a vida que tem para viver. Né? Você tem que aprender a todo momento a viver um pouco melhor, né? Daqui a pouco alguém que está nos ouvindo vai dizer o seguinte: é fácil para dizer que tem que desacelerar, que tem que diminuir a carga, mas como é que eu vou dar a volta e cumprir as minhas obrigações desacelerando? Eu tenho que, pelo contrário, acelerar ainda mais. E as pessoas querem isso, cada vez mais acelerar, cada vez mais correr, cada vez competir cada vez mais. A gente não é diferente de nada na natureza, né? Nós somos parte da própria natureza. E a natureza nos ensina. A gente ultrapassa o limite, paga-se o preço. Então, esse é um poder que está na mão de cada um. Colocar determinados limites na medida do possível e tentar manter o básico, tá? Para manter um mínimo de saúde. E claro, quando a gente passa do limite, de alguma forma, a gente paga o preço. Porque essa é uma conversa difícil. É bom a gente discutir na tese, mas ela é difícil de levar no dia a dia, levar no mundo real, porque você observa do lado que a vida é cada vez mais competitiva, cada vez mais corrida, cada vez mais disputada, né? E aí como administrar isso
você cumprindo com as suas metas, com os seus objetivos, e meta, cada vez mais cobrando meta e meta, como cumprir isso, desacelerando, tirando um pouco o pé, não apertando tanto e para ter uma boa qualidade de vida. Eu não colocaria a coisa de forma exclusivista, nem elitista, né? Eu não estou sugerindo que a pessoa tenha que ir para a academia e ficar lá 1, 2 horas do seu dia, né? Fazer uma alimentação diferenciada, com acompanhamento de nutricionista. Não estou me referindo a isso, eu estou falando de tentar manter o básico da vida. Trabalhar, uma jornada que nem sempre é pequena, mas tentar, de alguma forma, manter o básico da vida de forma equilibrada. Não abrir mão de uma alimentação minimamente organizada, sem rigidez, sem militarismo na alimentação, né? Mas tentar manter uma rotina minimamente saudável, uma atividade física regular, 30 minutos de caminhada, né? Não precisa ter uma esteira top em casa, né? A rua está ali para a gente caminhar. E não trocar horas de sono por nada. Não ter televisão no quarto? Nunca. E até faço questão de trazer um depoimento pessoal, que as pessoas me falavam isso. Tem que ter um tempo para caminhar, tem que ter um tempo para cuidar, fazer condicionamento físico. O que tu faz nada? Vida sedentária faz mal e tal. Tem que ter um tempo para isso e tal. E eu pensava ficar com os meus botões. Um tempo, eu preciso de mais tempo para cumprir com tudo que eu tenho que fazer, para correr e tal. Até que chegou o momento que eu, conversando com os meus médicos, o Renato, o Carles e tal, e os resultados, eu faço um check-up todo final de ano, os dados, os exames começaram a dar meio atrapalhados, né? E eles dispararam o sinal de alerta, olha, vai ter problema. E aí, quando isso bateu, quando bate o sino, eu acabei encontrando um momento para fazer atividade física, para fazer treino, cuidei da alimentação, né, esse negócio de jantar toda noite, jantar e comer nada e tal. Eu fico assustado quando de vez em quando vem um amigo, vamos comer uma feijoada hoje à noite. Comer feijoada à noite, tá louco, homem? Então, adapta, então. E eu tirei, em pouco tempo, 17 quilos, né? Ou seja, administrei, diminui meu peso em 17 quilos. Ou seja, a necessidade cria a ocasião, cria a circunstância. Porque se não criar, daqui a pouco vai lá bater na porta do Dr. Cláudio. Exatamente, não precisa esperar bater na porta. Tome uma atitude. E a educação familiar, né, é fundamental. Os pais ensinam os filhos a ter uma vida melhor. Então essa rotina faz toda a diferença, porque é o que a criatura vai levar para o resto da vida. E como é que tu te administra, então? Porque tu administra os problemas causados, via de regra, né? Os problemas causados pelas pessoas por não seguirem regras saudáveis, né? Como é que tu te administra trabalhando com uma rotina corrida, uma agenda pesada, corrida, tal? Como é que tu te administra? Para não ser cliente do Glauco. Eu tento, eu também perdi 10 quilos, fechando a boca, organizando e tentando colocar em prática exatamente esses pontos básicos, né? Porque senão a gente não aguenta, não. O Glauco, nós vivemos um período da ciência ser muito questionada. Tudo se questionou da ciência, se questionou mais, se questiona menos. Muitas dúvidas, né? E tudo ficou duvidoso. E aí, vacina, remédio, isso e aquilo. Como é que tu te posiciona diante disso e o que tu vislumbra para o amanhã? Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais atentas e, ao mesmo tempo, buscando informações, se veem também, às vezes, cada vez mais perdidas. É um mundo de possibilidades, né? E as pessoas, no meio de tanta informação, às vezes não conseguem estabelecer uma peneira, né, um filtro daquilo que procede e aquilo que não procede. Né? E às vezes tomando atitudes por conta própria, né, no achismo da internet. As pessoas não sabem filtrar, muitas vezes não sabem qual é a procedência, qual é a validade, qual é o valor daquela informação.
e às vezes tomam atitudes erradas. Então, essa é uma grande preocupação, né? As pessoas chegam no consultório, por exemplo, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos, ou às vezes até tomando atitudes que nem sempre são saudáveis, nem sempre procedem, nem sempre são confiáveis, né? E claro, paga-se o preço. Estamos pagando por isso. Exato. Então a gente no consultório lida com isso diariamente. Diariamente, não só no consultório, no hospital também, né? E esse é um grande problema, né? Por isso que eu digo, a história humana está dividida, né, cronologicamente antes de Cristo e depois de Cristo. Eu diria que também antes da internet e depois da internet. Acho que isso teve um impacto muito contundente na vida das pessoas e a gente tem visto isso agora de uma forma impactante, né? Obviamente melhorou o desempenho, a qualidade de vida, mudou completamente a história da humanidade. Mas, de novo, se a gente não cuidar, a gente paga o preço. Porque ela tem os fatores positivos, muitos fatores, e tem os fatores negativos, né, que são, em alguns casos, até meio predatórios, né, predatórios e são devastadores, né? Exatamente. Quanto tempo a gente vai demorar para aprender a tratar com a internet? Essa é uma excelente pergunta. Mas não perdendo a noção daquilo que é fundamental, aquilo que é o básico, né? E não se despersonalizar. E aí a família tem um papel importante em relação a isso. Esses limites não podem ser afrouxados, né? As nossas crianças não podem se ver apadrinhadas pela internet. Glauco, durante muito tempo aqui na região em que vivemos, região carbonífera, que é a região de Criciúma, que durante muito tempo o carvão foi a grande marca, né, o grande motor da economia local. E tivemos alguns problemas de saúde que eram decorrentes da atividade do carvão, que eram decorrentes da mineração e pelos fatores diversos. Tal. Então, pneumoconiose, entre outros problemas de saúde. Nós temos na neurologia alguns casos específicos dessa região? Dessa região, a mineração ela trouxe uma série de consequências, né? E eu lembro, né, de já desde o início lidar com esse regime intenso de trabalho em relação a mineiros. Sim, sem dúvida. Mas é uma região que é polo para outras atividades, né, em particular, né, e lembro de atender profissionais de costura, por exemplo, né, da área têxtil, que é um polo, né, importante na região. E isso traz consequências, né, um trabalho muito intenso, jornadas, né, exaustivas, trabalho repetitivo, né? Então, sim, tem algumas particularidades sim, que eu possa lembrar, mas e outras que fazem parte da rotina de qualquer região, né? Por exemplo, os educadores. É muito flagrante a repercussão dessa nova rotina social, desse novo modus operandi social e o impacto na vida dos educadores, por exemplo. Olha só. Então, assim, fala que é professor, eu já fico em alerta, porque a gente sabe que tem tido um impacto severo na vida desses profissionais. Então, sim, tem algumas atividades laborais que eu considero atividades de risco. Tu veio para cá, tu é natural de Florianópolis, veio para cá, para a região, pelo hospital de Rio Moinã, o hospital psiquiátrico. Eu vim vinculado à Prefeitura Municipal. Serviço público. Ao serviço público. E cumpriu uma atividade do hospital de Rio Moinã. Eu ainda continuei por um bom tempo como plantonista lá. Perfeito. A falta que faz o hospital de Rio Moinã? Essa é uma questão muito peculiar, né? A política anti-nosocomial, né, na esfera psiquiátrica acabou moldando um novo formato.
um formato que pretende atender a clientela psiquiátrica, né? Sem impactar na vida da pessoa crônica, né? Tentando mantê-la vinculada ao meio social e familiar, né? Então, a Casa de Saúde Humaina acabou se enfraquecendo em relação a uma proposta antiga, né? de isolamento, uma pessoa que ficava internada por muito tempo, né? Então, essa proposta de reintegração social, de manutenção da pessoa crônica, psiquiátrica, no seio familiar, né? Sem deixar de ser atendida, né? Por um trabalho contínuo. Então, obviamente, isso teve um impacto, né? E isso acabou promovendo um remodelamento do atendimento psiquiátrico. Isso não foi só aqui, foi no Brasil inteiro, né? Ou seja, isso é uma tendência mundial, né? Ou seja, ele não faz falta para o atendimento aos pacientes, porque o jeito de tratar, o modelo de tratar, a forma de tratar mudou. Mudou. A visão mudou. Ou seja, hoje não... O formato hoje é diferente. É outro jeito. É outro jeito. Perfeito. Então ele não fez o atendimento mas não depreciou o atendimento, não tornou insuficiente o atendimento? Eu penso que nunca é 100% suficiente, mas essa é uma meta que a gente tenta atingir continuamente, né? O que tu projeta para frente, os próximos 20 anos? Eu pretendo continuar trabalhando, mas obviamente respeitando os meus limites, né? Isso vai mudando a cada dia. Tu é hoje graduado, especializado na tua área, na neuro, conceituado, gabaritado. Tu pretende ainda subir algumas especialidades nessa tua área na neuro? Hoje eu atuo no consultório, na rede pública e no Hospital São José. Você mantém a rede pública ainda? Mantenho, é um serviço que eu gosto. Pois é, tu mantém, evidentemente, não mais por necessidade salarial e tal. Tu poderia já ter se afastado da rede pública e estás com uma profissão consolidada, mas tu faz questão de manter. Faço questão, porque eu atendo o SUS no hospital, né? Então me parece razoável ter a continuidade, né, dessa atividade na rede pública. O SUS foi testado nesse episódio da Covid também, né? Fomos todos. O sistema de saúde sofreu severamente naquela primeira fase, né? Ultrapassando limites, a gente se viu muito atrapalhado até conseguir se ajustar, se adequar. Essa semana, inclusive, passada, estive comentando com um médico residente que me acompanha lá no hospital, e a conversa foi exatamente essa. A cada dia que a gente chegava no hospital para passar visita e cuidar dos pacientes, a gente nunca sabia onde ele estaria. Porque a cada dia que passava, abria uma ala nova Covid, os pacientes eram relocados, o que era ala A não era mais A, era Covid, né? Então foi um período extremamente desgastante e o hospital e a rede pública teve que se adequar a isso continuamente, num ritmo meio enlouquecido, desesperado, né? Para tentar dar conta de uma demanda que só crescia. Então, tudo isso foi extremamente desgastante. E nós começamos o programa falando de Covid, né, dos desdobramentos, efeitos e sequelas, né, que ficaram por vocês, neurologistas. E nós vamos terminar o programa falando sobre isso de novo, voltando a isso, porque cada dia, a gente ouve pessoas reavaliando conceitos, reavaliando pensamentos, mas enfim, falando disso, falando da Covid. E sempre fica a dúvida, será que volta? Será que volta aquela loucura, aquele ambiente de guerra que a gente viveu? Será que volta aquilo? Será que aquilo passou, foi um fato, um capítulo da nossa vida? Foi a fase inicial. Nós passamos por aquilo de uma forma desastrosa, e aí não vou entrar no mérito, né? De todos os fatores que foram intervenientes naquele
processo, mas penso que a gente está num outro patamar. Né? Boa parte da população e o mínimo aceitável, né, de imunização foi atingido. Ainda precisaria melhorar, mas eu penso que, a não ser que haja algo inesperado, né, para ser tão impactante como foi, claro, nunca se está livre do risco de algo novo. Isso. Né? Agora, em relação ao SARS-CoV, a Covid, eu penso que a população brasileira atingiu o mínimo necessário para atingir um equilíbrio, né, um nível de segurança, embora os cuidados ainda estejam recomendados. Né? Respeitar o período de isolamento quando se positiva. Né? Hoje temos alguns recursos de tratamento, se conhece um pouquinho mais do mecanismo da doença, então a abordagem tem sido, né, um pouco mais positiva, mas isso não invalida a necessidade da vacinação. Né? As pessoas devem se vacinar, são vacinas seguras e é a única maneira que a gente precisa para se manter num nível satisfatório, né, de equilíbrio e de forma a não sobrecarregar o sistema. Agora, nós vamos ficar ainda muito tempo descobrindo e conhecendo sequelas novas que ficaram. Né? Sim. É um vírus com potencial de mutação, então as pesquisas continuam, as repercussões ainda continuam sendo estudadas. Então, nada mudou. Né? O plano, né, de gerenciamento pandêmico continua. Né? Se remodelando, claro, mas as recomendações continuam exatamente como no começo. Glauco, foi um prazer te receber. Muito bom conversar contigo, parabéns pelo trabalho que faz e sucesso, outros 20 anos venham e que mais 20 e assim por diante. Sucesso. Obrigado, senhor. Nossos nomes e marcas de hoje foi com o doutor médico neurologista Glauco Duarte da Luz. Obrigado pela audiência de todos vocês. Que todos tenham um ótimo final de semana. Aproveitem o programa inédito. Próximo sábado, 11h30 da manhã. Bom dia.